Boa tarde, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais um podcast Alquimísticos, comigo, Cris Gouveia. E hoje eu vou falar sobre... Normalmente eu falo sobre assuntos que me interessam bastante, e esse em particular é um assunto que eu sou apaixonada há muitos anos, tanto é que a gente vai começar uma parte aqui do meu site que fala sobre isso. A gente vai falar sobre o DNA, não só sobre o DNA, mas ele é parte fundamental do trabalho da Gabi. Então, eu estou hoje com uma convidada, se chama Gabriela Mus. Ela é metade brasileira, metade alemã, o pai dela é alemão. E ela, inclusive, ela começou o projeto dela na Alemanha, quando ela passou uma temporada lá. Ela descobriu um laboratório que trabalha verdadeiramente com o DNA, que ela estava comentando aqui que tem muitos que fazem só aquela parte da paternidade, ou fazem algumas coisas mais básicas, né, Gabriela? Sim. Então, seja muito bem-vinda. Muito obrigada. Obrigada por ter aceitado. A Gabriela treina comigo lá no Ibirapuera, no Marra Play, né? Mas como ela viaja bastante, né? A gente estava um tempinho sem se ver. Mas ela estudou fisioterapia, engenharia biomédica. Ela é especialista em engenharia biomédica e trabalha com inteligência genética. Então, fala um pouquinho sobre você, Gabriela, depois a gente vai introduzir aqui o DNA. Tá bom. Acho que você já falou sobre mim, né? Mas assim, eu sou uma mente um pouco inquieta, não conformada, Ainda curiosa. Então eu sempre busco saber o porquê das coisas, como que acontece, porque assim, esse assado e tal. E acho que essa curiosidade que me fez trabalhar com a inteligência genética. Sempre buscar coisa nova e o porquê das coisas. Não é algo aleatório. E sim, é isso, se me salva. E é assim que funciona. Então... Não, inclusive, ela acabou de me mostrar que ela mora num prédio que foi decidido por conta de uma escada que lembra o DNA. Olha isso! Eu escolhi meu apartamento porque eu vi da janela uma hélice de DNA, que na verdade é a escada. Mas parece. Circular. Mas pra mim é a hélice de DNA que eu acordo todo dia, vejo o sol nascer de lá, agradeço a Deus e vou começar meu dia. E a motivação dela. Então, assim, para quem não conhece, a gente vai fazer uma introdução sobre o DNA, né? Vamos lá, eu vou ler um trechinho. Quem tiver vontade de ter acesso a esse texto completo, eu vou ler só umas partes mais importantes. Está no meu site das terapias, que é crisgouveia.terapias.com.br, na parte do blog. Então, o título é Os Mistérios do DNA. DNA é chamado de molécula da vida, né? O ADN, ácido desoxirribonucleico. Desoxirribonucleico. O DNA em inglês, você sabe falar inglês? Deoxirribonucleico. É um composto orgânico presente no núcleo das células de todos os seres vivos e simplesmente coordena tudo o que acontece dentro de uma célula. Então, o DNA, ele tem essa característica de impressão digital, né? E ele coordena, assim, bastante coisa, mas a gente pode coordenar o DNA a coordenar. Então, esse é o meu trabalho. Ela dá um direcionamento pro DNA. Né? Que aí a gente sabe como que a gente é geneticamente, a gente tem um mapa do que nós somos e o que a gente pode fazer com isso. Tá em todas as células do nosso corpo. Meu Deus. Não, e tem um dado interessante, tem dois dados muito interessantes nesse texto. O primeiro é que a gente fala que tem a assinatura de Deus no DNA, porque tem uma sequência numérica que é 10565, que se você colocar as letras do alfabeto hebraico, né, você chega em Javé, ou Iavé.
que significa Deus. E eu, Pode pode falar. falar? Eu acho muito bonita essa frase que sempre que foi um norte, um núcleo mesmo de todos os meus estudos de desenvolvimento do projeto, que o DNA é a molécula de Deus, né? É o Deus que habita dentro da Nossa, gente. literalmente. Então, aqui no texto que a gente estava lendo antes, essa parte do texto eu nunca tinha percebido, porque eu não me apego muito em números, mas assim, a gente estava lendo aqui um pouco antes que tem 2 metros de fita de DNA dentro de cada célula de 0,01 milímetro. Aqui, poxa, olha. que força que é essa? Que consegue colocar 2 metros dentro de uma célula. Quanto que é 2 metros? O tamanho dessa mesa, quase, né? Mais ou menos o tamanho dessa mesa. Daqui até lá, dá mais ou menos 2 metros. Imagina que força que tem isso. Então, realmente, é aí a força divina dentro da gente, né? E desvendar esses mistérios, né? Sim, aprender mais sim. sobre e aprender mais sobre o nosso DNA, a nossa genética, nos dá um poder enorme. E o detalhe aqui é que assim, o DNA, esse DNA super longo, né? Que existe dentro de cada uma das nossas células. Então, são 33 trilhões, né, de células que a gente tem, que tá falando aqui. Tudo no nosso corpo é célula, né? Tudo é célula, mas assim, então existem 74 trilhões de quilômetros de material genético dentro da gente, que você faz tudo em dupla, né, é uma hélice dupla. E aí, por isso que até no fio de cabelo você pode detectar, quer dizer, tudo que nos diz respeito está em cada milímetro do nosso corpo. Acho que seria isso, né? Sim, é a nossa impressão digital em cada parte do nosso corpo. E assim, no projeto a gente trabalha com a saliva, né? Então é super não invasivo, é super tranquilo e com uma dignidade muito boa. E eu fiquei assim, por isso que eu trouxe ela aqui. Eu achei incrível o trabalho que ela faz. Explica um pouquinho como é que funciona isso. Então você pega a saliva de uma pessoa e você vai analisar exatamente o que, né? O que sai nesse exame que você faz? Exatamente assim, tipo, fala, vou examinar a Cris. O que eu vou ver sobre a Cris? Sim. Então, no mapeamento genético depende muito do objetivo e da queixa da pessoa também. Mas assim, as questões principais que eu faço questão de ter em todos é a parte comportamental, a parte de saúde mental. Sai no DNA? Parte de saúde mental? Sim. Olha! Se você é uma pessoa mais diurna, mais Tá. porque às vezes você quer acordar 4 horas da manhã pra ir no play, só que não aguenta. Eu falei pra ela que eu tô... Se você é uma pessoa noturna, vai ser um estresse pra sua vida. Sim. Mas você pode ir no treino às 7 horas. Claro. E tá tudo bem. Às vezes acordo às 4, 5 e vou no treino das 6. E quando eu acordo mais tarde, eu vou no treino de mais tarde. E com isso você aprende a organizar a sua vida mesmo, de acordo com aquilo que é natural seu. Então fica muito mais tranquilo, mais saudável, você não estressa a sua célula. Porque aqui a gente estava vendo também a questão... Não, só uma coisinha interessante, uma curiosidade interessante. Que as pessoas procuram fazer exame de DNA para ver a paternidade das crianças. Mas pelo que você está falando, seria interessante fazer exame de DNA para ver se o rapaz vai combinar com a gente ou não também, né? Agora que eu tô entendendo essa parte. Tá bem? Não, porque a gente vai ver, né? Não é só a questão da paternidade, né? Pelo DNA você vai saber se o rapaz é noturno. No caso, eu gosto de homem, então, se ele é noturno, diurno, né? Se é uma pessoa mentalmente saudável, se tem capacidade de produzir filhos, para quem quer ter filhos saudáveis também, né? Aí pode ser que de repente tem uma questão cada coisa, mas assim... É interessante isso, hein? Colocaria numa tabela de Excel. Vamos fazer esse checklist antes, né? Então, até para os rapazes também, pelo menos se a mulher tem uma cabeça boa, né? Sim, se é emocionalmente equilibrada, ou vai sair matando ele, depois de um tempo, né? Tem essas coisas também, né? Mas, bom, tem legal, a questão ética também, né? Mas, assim, é bem interessante.
como a gente estava falando, do que compõe, né? Sim. Então, o que eu faço questão de ter, né? Essa questão do comportamental, mental, as doenças são mais prevalentes, né? A questão do mal súbito sempre tem. Mas por que isso da questão do mal súbito? Porque geralmente as pessoas não sabem que tem mal súbito, né? Só sabem quando tem e infelizmente... Mas isso tá no DNA já? Sim, a propensão para ter mal súbito? sim. Olha! Inclusive, a gente descobriu um colaborador nosso. Que ele sempre gostou de malhar muito, até o máximo. E ele sempre sentiu um pouco de tontura e tudo mais, mas eu pensava, não é normal. E aí, uma vez a gente estava fazendo um trabalho no Rio, estava muito quente, mas a gente estava no ar-condicionado. E deu alteração no teste dele, mas como saudável, se alimenta bem, faz atividade física, a gente nunca se preocupou. Sempre muita atenção. fez o que deveria ser feito ali do teste, mas nunca se preocupou muito. E aí a gente tava lá no Rio, ele, poxa, eu tô com uma dor aqui. Eu falei, ele já tem uma tendência, deixa eu aferir a pressão dele. Sorte que tava no consultório, e aí eu fui aferir a pressão dele e tava 24/19. Eu nunca tinha visto uma pressão tão alta. E aí, sorte que eu no consultório, já foi medicado, tudo bem, tranquilo. Ele teve um pico hipertensivo. Nossa! E assim, tava tudo tranquilo, não tinha nenhum estresse e tal. E podia morrer. Imagina se ele podia fosse morrer do nada. Imagina se ele fosse sair pra correr na praia. Nossa, ia ter um ataque cardíaco, alguma coisa assim. Sim. E aí, com isso, é interessante. Você tem a questão do floral também, né? Sim. No teste tem a questão se o floral faz efeito ou não. Olha! E pra ele faz. Tá. Então ele foi ao médico, viu tudo direitinho, foi um pico. Então sempre comprou um aparelhinho de pressão, sempre dá uma olhada pra ver como é que tá. Mas assim, a gente conseguiu contornar com acupuntura e floral. Agora ele já se conhece, já conhece os sintomas. Quando ele tá sentindo, ele dá uma meditada. Quando a gente fala, eu falo muito que é importante a pessoa ter autoconhecimento. Mas quando você fala de autoconhecimento, não é você saber um monte de teoria sobre vários livros. Autoconhecimento é isso que ela faz também. É você conhecer realmente como é que você é de fato, né? Quais são as suas tendências todas, né? Sim. Isso são poucas pessoas que fazem lá. Sim, eu acho que é pouco difundido. E tem muito modismo também, né? Que nem tava há um tempo atrás o modismo do milagre da manhã. Da manhã. Pra mim, esse livro, inclusive. Pra mim, amanhã é um milagre. Eu sou uma pessoa coluna. Sim. Então eu acordo 4 horas pra ir no mar, meu dia rende, é maravilhoso. E 9 horas da noite eu já não sou ninguém. Mas tem pessoas que são ao contrário, que elas vão render à noite. E tudo bem, cada um tem sua especificidade. Então, esse autoconhecimento... Mas é importante você saber qual é a sua. Sim, quando que você vai render mais? Claro. Compensa acordar muito cedo se você é uma pessoa noturna e ficar o dia inteiro fazendo nada com sono? Mas sabe que já reparei que as pessoas, quando elas vão envelhecendo, já me falaram, eu já reparei também, elas vão dormindo cada vez menos. Elas acordam muito mais cedo. Sim. Né? A tendência é acordar cada vez mais cedo porque não tem mais tanto sono como a gente tem quando é adolescente ou criança, né? Mas geralmente também dorme mais cedo, né? Também. Mas também não sei se depende muito da pessoa. Aí eu já... Você tem muitos pacientes mais velhos para você? Não, você tem mais pessoas mais jovens. Mas estão buscando performance. Adulto jovem e criança. Tá. Criança também? Criança. Olha! É interessante, né? Porque... Como é que se analisa as crianças? É legal conhecer. Já pensou, a criança já sabe como vai ser a tendência dela da vida toda. Sim. Então, eu tenho a partir do projeto que ele si, que é para pessoas, no final, né? Eu tenho o B2B também, que é para profissionais. Tá. Então, profissionais da saúde como um todo. E aí, eu tô com uma parceria com uma médica neurologista e pediatra. E ela tava com uma dificuldade com o paciente dela, desconfiando de autismo e tudo mais, e tem essas questões. E aí, a gente fez o projeto dele e foi bem interessante. A gente viu que, na verdade, não era autismo, era hiperatividade, e aí... mudou totalmente. TDAH, não é? Uma coisa assim?
E aí mudou totalmente o tratamento dele. E foi muito interessante. E assim, no consultório, eu trabalho com muito profissional da saúde mental. Então eles falam muito isso, porque no diagnóstico do profissional, às vezes ele acha que tem um TDAH e na verdade é o pai que tem. Então ele ensina a criança a ser uma criança mais agitada e a criança não tem. Então tem que trabalhar o pai, não a criança. Sim. Então entra muito essa questão também. É bem interessante. Porque além da genética, aí já é uma questão psicológica também, né? Além da genética, as crianças, elas imitam o que elas veem em casa, Sim. né? Então, assim, desde a parte de educação, de como é que os pais tratam as outras pessoas, né? Até a parte de ética ou não ética com relação a questões cotidianas, né? A criança tá vendo tudo, né? Mas então, e aí que entra a epigenética, que a gente estava falando. Que dá para melhorar, né? Sim, porque com a epigenética que a gente trabalha, né? A sequência ali do DNA a gente não vai mudar. Mas a epigenética, sim, e através disso, do aprendizado, do exercício, da alimentação. Então, o que a criança não pode não ter o TDAH? Mas ela aprendeu a ter, então ela veio a ter. É como se ela tivesse absorvido dos pais essa ansiedade excessiva. Sim, mas aí, entre aspas, é um pouco mais fácil de tratar, porque não é genético. Entendi. Então, entre aspas, há casos e casos, né? Mas assim, sabendo a origem, fica muito mais fácil de tratar e de conduzir da melhor forma. Legal. E conta algum caso que você viu uma mudança surreal, assim, na pessoa. Há quanto tempo você trabalha com isso e o que você teve de paciente que você fala, nossa, foi a melhor coisa que ele fez na vida? Né? Olha, eu trabalhei com isso desde 2013. Nossa, faz bastante tempo já. Faz um tempo. E, assim, minha primeira paciente foi interessante. Eu trabalhava também muito com a parte de estética. E ela tinha uma celulite. Que a gente fazia de tudo que tinha. E a celulite dela melhorava às vezes. A gente dava aquela animada, fazia umas coisas, aí piorava. E aí, de repente, ela melhorava. E a gente não entendia. Nossa, e foi aí que eu fui a congresso, comecei a ver, vi que era marketing, não sei o que, e fui buscar. E que aí surgiu realmente um mapeamento genético. E aí eu cheguei pra ela e falei, olha, surgiu isso, a gente vai saber o que realmente qual é a raiz do problema. E que a gente não vê resultado. E aí, não, eu quero, vamos fazer. Foi o primeiro. E foi muito interessante. E aí, chegou o mapeamento dela, né? E aí eu vou falar um termo técnico, mas eu vou explicar, tá? Que a resistência vascular periférica dela é reduzida. E aí, praticamente, os tratamentos que a gente fazia para a celulite são tratamentos mais bruscos. Que a gente reduz ainda mais a resistência vascular periférica. Por isso que ela piorava. E ela fazia de atividade física pilates. Que reduz ainda mais a resistência vascular periférica. Mas explica para os leigos o que é isso. Eu vou explicar. O que é a resistência vascular periférica? É o diâmetro da sua veia. A reduzida é que é menorzinha, então o sangue tem mais dificuldade de passar. Então isso, ali no caso da celulite dela, dificultava a questão da drenagem dela, de colocar as toxinas para fora. E o que isso indica então, também? Em vez de liberar, era uma coisa que... ela absorvia mais, porque a gente reduzia mais. Entendi. Entendi. Entendeu? E o que isso implica também? Risco de derrame, diabetes. Que perigo. Logo o primeiro. Aí eu sentei com ela e falei, olha, aconteceu isso nesse exame, já descobri por que a gente não tem resultado, já sei como é que a gente vai ter um bom resultado. E como é que você descobriu para ter um bom resultado? Qual foi a solução? Tratamentos também com resistência. Tá. Ela tem vários tratamentos estéticos, ela precisava de uma simples drenagem. Por isso que às vezes melhorava, porque às vezes fazia uma drenagem. Olha! E a atividade física, Pilates não era indicado pra ela frequentemente. Uma simples caminhada, uma corridinha, um joguinho.
já melhorava. Aham. Então, olha o quanto que barateou do tratamento Nossa, dela. é verdade. Em vez de fazer 500 mil sessões, É. 2 sessões. E ela teve resultado, uma melhor qualidade de vida. Aham. Só que aí, quando eu sentei pra falar com ela essa questão do derrame, ela começou a chorar. Eu falei, não, calma, é bom a gente saber agora que você não tem nenhuma versão de defesa saudável, que dá pra prevenir. Sim, sim, sim. Esse que é o intuito Claro, maior do projeto, claro. né? E ela falou, não, eu tô chorando pelo risco. Eu tô chorando porque eu perdi um irmão de 40 anos com derrame. Uau, e era genético, né? É genético. Nossa. Aí eu falei pra ela, então, agora que a gente tá vendo essa questão hereditária da coisa, você pode levar todo mundo pra caminhada, pra corrida, a alimentação, eu precisava de uma alimentação mais anti-inflamatória. Então, mudou todo o contexto da vida Muda a dela e qualidade da de vida da família. família toda, né? E foi Isso uma é legal. cirurgia do Nietzsche. Na verdade, não é uma simples semente. São alertas. Eu já ouvi uma história. Tem uma senhora que eu conheço que ela estava contando que a filha ela teve um sinal, assim, uma tontura, uma coisa assim, e foram para o hospital e descobriram que o apêndice estava suturado, sabe? E aí, se ela não operasse naquele momento, ela ia morrer. Então, tem pequenos sinais, né, que o universo dá pra gente, tipo, é agora, sabe? Tem que ser agora, porque senão o pior vai acontecer, né? E a gente nunca sabe, né? Porém, Por isso que é bom a prevenção, com né? mapeamento, sim. Porque Sim. que nem agora, esse meu colaborador, ele já sabe que se ele tá sentindo alguma coisinha aqui, tá alta, vamos ver o que tá acontecendo, né? Eu digo que é uma caixinha de surpresa do que vai vir, né? Mas é muito bom, porque você já sabe, né? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa interessante pra gente falar do DNA aqui. A gente fala, uma fita dupla, adenina, timina, citosina e guanina. 3 bilhões de células. E aí, os cromossomos é legal, cromossomos... Sabe que eu imagino que no futuro próximo a gente vai poder cuidar do DNA antes da criança nascer. Não, mas já fazem já isso? pode. Da modificação Sim. dentro do próprio feto. Porque, por exemplo, mulheres mais velhas que querem engravidar, a tendência é que os filhos nasçam com síndrome de Down. Com outros assim, problemas assim, dentro né? do próprio feto não, mas tem a questão de melhoramento genético na questão de fertilização, né? De fazer uma escolha. Que nem eu mesma, eu congelei meus óvulos. Então, o médico escolheu os melhores óvulos para serem congelados e tudo mais. Tem essa questão também pro homem, né? Se fosse para congelar os melhores espermatozoides para fecundação. Não, Então, mas tem é isso essa que eu fico questão pensando, mas às vezes também. mesmo assim a criança pode desenvolver um problema ali dentro, né? Mas tem já tecnologia para quem já tem alguma base de doença genética e tal. Tem já um tratamento já, sim. Mas tudo dentro de uma ética, né? Tá, claro. E por que você acha que estão nascendo tantas crianças com autismo? Você tem alguma... Eu acho que na verdade está na moda. Você tá na moda. Tá na moda. Não é que acho que sempre nasceu. Sim. Eu acho que não tinha que as pessoas estão divulgando mais. Não tinha o conhecimento do que seria. E agora também está sendo muito diagnosticado, porque parece que tem, mas será que tem mesmo? Vamos testar para ver se tem mesmo? Ou será que foi adquirido? O que aconteceu? Então... E será que é isso mesmo? Que eu lembro que na época tem muita gente que não gosta de falar, mas faz parte da vida, acho que a gente tem que falar mesmo. Na época do Covid, eu fiquei sabendo de várias pessoas que foram internadas com outras doenças e para assustar a população falavam que era Covid. Você sabia disso? Tem isso também, muita gente que foi internada com problemas assim, que não tinham nada a ver com isso,
e por uma manobra política falavam que era isso. Então, às vezes, né, que nem se falou é moda, né, é muito estranho você detectar tantas crianças nascendo nessa época com essa doença, né? Com Sim, essa... eu acho que não era tão conhecido, agora tá com Uhum. um foco muito grande, Tá. então estão Quando você coloca, procurando mesmo, tá, aparece. entendeu? É mesmo, Sim, foca sim, que... aparece. Mas é bom, muito bom isso, porque Uhum. muitas crianças que precisavam mesmo desse diagnóstico tá ajudando muita família, né? Porque é todo um contexto da família social, né? E tem vários testes para... eu tenho o meu irmão mais velho, ele trabalha com doenças metabólicas também. E aí tem o tal do teste do pezinho, né, que você faz. Então tem uma série de testes que você faz antes, né, quando a criança nasce, também para detectar isso, né? Mas você já está fazendo uma prevenção. Eu acho que até a mulher que vai engravidar, antes dela engravidar, ela procurar você para fazer Sim, dá pra fazer um planejamento um bem planejamento, né? Ver como é que ela tá. Pena que o meu, eu não fiz antes de fazer meu congelamento de óvulos. Eu fiz depois. Eu tomei uma carga hormonal além do que eu precisava. Eu tive hiperestimulação ovariana. Eu engordei horrores, não emagrecia. Nossa. Mas tudo bem, foi por uma boa causa. Sim. Mas eu não precisava tomar tanto hormônio. Se eu tivesse feito o meu antes, eu não precisava ter tomado tanto. Então, isso aí a gente sabe que as mulheres sofrem muito, né? Com esse bombardeio de hormônios, né? Porque teve uma época que conheci um médico que ele tratava justamente disso. Ele fazia esse tipo de gravidez, né? Gravidez conduzida, acho que é, né? Não, eu não vou saber falar direito. E aí as mulheres congelavam os óvulos, tudo, e depois tinham gêmeos, trigêmeos. Eu sou... Eu falo que como vai ser mais, como eu já estou com uma idade mais avançada, vamos dizer assim, vai ser um milagre do Guinness, né? Pode arraiar aí, pode arraiar aí. Pode arraiar, mas é bom a gente ter esses exemplos, né? Sim, claro. Saber que nunca é tarde, né? E eu acho que, assim, atualmente, eu acho que os 50 de agora são 30. Os 30 agora, sei lá, são 20. Graças a Deus a gente está conseguindo se cuidar mais, tendo mais tecnologia, mais informação, mais qualidade de vida, né? E tá muito voltado também com a qualidade do DNA. Sim. Uma questão que não estava aqui, não sei se iria aparecer ali, mas os telômeros. Eu acho incrível, eu gosto de falar dos telômeros, adoro os telômeros. Os telômeros são a base assim, do meu trabalho. Sim. Porque os telômeros são os bracinhos do DNA. E eles oxidam com o tempo, né? Infelizmente, a cada pessoa vai envelhecendo, eles vão ficando meio deformados. A cada respiração nossa, eles oxidam. Né? Mas tem gente que tem tendência a não oxidar tanto, tem gente que tem tendência... Tem gente que tem tendência a oxidar mais. E eu trabalho muito com essa questão. Aliás, dá pra gente saber qual a nossa idade biológica? Porque, por exemplo, às vezes você tem uma idade física que ela não corresponde à idade biológica do seu corpo. Por exemplo, eu posso ter 50 anos e o meu corpo, ele pode ter uns 35, 40. Sim, isso geralmente a gente vê quando eu faço o exame, o mapeamento da pessoa. Ou o oposto, né? Ou às vezes uma pessoa mais nova, de tanto que ela se autodestruiu, né? Mas isso é flutuante, tá? É flutuante. Eu faço um exame de escaneamento corporal, que é o momento que a pessoa tá. E aí da idade biológica. Então depende se você teve uma semana regrada, se hidratou bem, se alimentou bem, fez atividade física, teve bons pensamentos, teve uma qualidade de vida, sua idade biológica provavelmente vai estar menor do que a sua idade. Mas sei lá, mas aí teve uma depende semana da semana, que você então. saiu, que não dormiu, que bebeu, que comeu mal e tal.
vai reduzir, mas depois você consegue voltar durante a semana. Então é flutuante. Então o jogo da vida acho que é ter mais a parte boa, Claro, tem que ter equilíbrio. dá uma estragadinha. Tem que ter equilíbrio. Tá, entendi. Tá bom. E aí, bom, que mais? Mostra um pouquinho do seu material. Que a gente tava falando de mulher, né? Sim. Aí tem um específico DNA Body Ladies, que aí é todo voltado pra mulher, que tem essas questões hormonais, tanto se a mulher quiser engravidar, e questão de menopausa, questão... eu vou engravidar, será que eu vou engordar depois? Aparece também. Jura? Que aí você consegue fazer um planejamento até fitness antes. Olha, você vai com nutricionista, né? Você consegue fazer um planejamento. Tá. Então, e aí entra também a questão da saúde da mulher, né? De câncer de mama, ovário, questão de endometriose, síndrome do ovário policístico. A questão da síndrome do ovário policístico foi uma coisa que pegou muito comigo. Porque eu tinha... eu tive até um início de câncer do colo do útero. Mas graças a Deus, como eu me conheço, eu descobri logo e consegui tratar. sim, foi super simples. E aí, eu jurava que o meu ovário policístico era genético. Porque minhas primas têm, minha mãe eu acho que teve, eu sou fruto de fertilização. Jura? Olha, que legal! E aí... Mas seus pais tiveram gêmeos ou alguma coisa assim? Não, foi só eu. Que eu não dei gêmeos, não. E aí, minha mãe teve que fazer tratamento pra me ter, minhas primas geralmente têm que fazer tratamento pra ter, eu tenho tias que não tiveram filho, então eu falei, tenho síndrome do ovário policístico, vai ser difícil engravidar. Aí que chegou, não tenho. Olha! Não tenho. O que eu tenho? Eu tenho resistência à insulina. Então, se eu comer muito doce, muito carboidrato, me dá síndrome do ovário policístico. Então, é só mudar a alimentação. Sim. Eu me curei mudando a alimentação. Por quê? Porque eu não tenho geneticamente isso. E aí eu vi qual é o meu problema de origem. E eu vejo assim, eu como uma pizza, já me dá uma cólica, já me baixa a energia, não sou a mesma pessoa, sabe? Então, é interessante porque, assim, às vezes eu tô com vontade de comer uma pizza, mas eu sei o mal-estar que vai me dar. E eu prefiro não, senão tá bom, um dia ou outro, ok. Mas é ótimo isso que você consegue lidar no seu dia a dia. Você sabe que eu gosto de comer pizza e tomar vinho, né? Tem isso. Eu acho que é uma combinação perfeita. Perfeito pra você também. Mas, então, aliás, você está presa, né? Mas eu comi pizza Mas assim, quando eu tomo o vinho, parece que fecha a garganta, às vezes me dá uma coisa, sabe? Então, até o dia que eu for fazer o exame contigo, de repente vai detectar, dá pra descobrir por quê, né? Porque é muito estranho. Tem que ver. É uma caixinha de surpresa. É uma caixinha de surpresa. De falar comigo mesmo foi. Sim. E assim, eu sempre tive acne. Aí eu pensava, minha acne é por causa do ovário policístico. Não, minha acne é genética. Então, o que eu faço? Eu invisto mesmo em tratamento da acne. Eu faço laser, produtos, skincare. Porque na verdade você vai no foco, né? Vou no foco. É que nem a Jolie, por exemplo, que ela tirou o seio, né? Porque ela tinha uma tendência. Sim, e tem o gene que é o Jolie, né? Que a gente vê. Jura? Sim. Nossa! O dela foi muito importante pra evolução. Olha, e ela tinha que ter feito isso mesmo, no caso dela, porque assim, poderia não ter se desenvolvido ou era 100% de chance de poderia não desenvolver? ser desenvolvido, mas o dela é bem agressivo. Então, entre de repente ter uma chance de ter, é muito a escolha de cada um, né? Sim. Mas o dela realmente é bem agressivo. E vocês colocaram o nome dela? Não foi a gente, não. É mundialmente. Mundialmente? Então o fato dela ter feito isso deu nome para esse tipo de gene que causa. Olha que legal, tá? Muita coragem da Rafa.
Então tá, e tem mais alguma coisa que você queira falar? Você trouxe uma caixa ali? Ah, aquele lá é meu kitzinho, só que vai pro Rio de Janeiro, volta pra São Paulo. Ele tá meio. Eu preciso renovar ele. Né? Tipo o quê? É. Eu fiquei, eu sou curiosa. Ai, depois eu te mostro o kit bonitinho. Legal, Que ele tá muito viajado. Você leva ele pra mostrar pras pessoas como... Não, e também que tem as amostras lá que a gente faz e tal. Ali tem um materialzinho também pra fazer. Ah, você faz na hora? Você leva pra fazer o teste na hora? Não, é que eu vim de Alphaville, eu vim de consultório de Alphaville. Ah, tá bom, entendi. Não, porque tem alguns testes que você compra em farmácia, né? Mas eles são mais básicos, Sim, né? sim. São mais básicos. Mas o seu você transporta também? O teste? Não, Ou é um só... suavezinho. É um suave. Sabe o suave que usava no Covid? Sim, no nariz? sim. Só que graças a Deus na boca. Ah, Ai, não tem aquele desconforto. Entendi. Tá bom. É simples. Tá Ai, ótimo. Eu tenho uma pergunta para ela. Pode, a Lê, não, mas eu acho bom porque ela faz umas perguntas bem inusitadas e ela acrescenta bastante. Pode Vamos fazer. lá. Você explicou sobre a importância da prevenção, no caso da sua paciente com a celulite, que foi detectada a questão da vascularização dela e tal. E como que você enxerga isso para o futuro, para daqui a algum tempo, em acessibilidade para as pessoas em seus planos de saúde ou até para o SUS, porque é de extrema importância a questão da prevenção para que a gente evite essa coisa de todo mundo tomando remédio. Como a Cris falou na outra entrevista, o mundo está doente, né? Assim, isso é o futuro da medicina, né? Essa medicina especializada. Por isso que eu abri para profissionais B2B, que nem a parte mental, eu não tenho know-how. Então, agora a gente tá tendo os colaboradores lá do projeto, cada um na sua área. Não dá pra saber tudo, não sei de tudo. Sim. E aí a gente tá com uma médica neurologista, com a parte mental. E aí a gente vai agregando os profissionais. E assim, todo mundo deveria fazer, né? Um bebê já pode fazer, né? Pra saber como A partir que vai de ser. idade que pode estar fazendo, né? Não, a partir Tu de nasceu, já idade pode tem que fazer? Já aparece tudo? Na hora que nasce? É um ser vivo. E Você viu aquele vídeo? Eu acho tão legal aquele vídeo. Não sei se as pessoas já viram no YouTube, mas eu gosto de lembrar o vídeo do bebê, que as pessoas estão tão interligadas nas redes sociais, que o bebê nasce, ele tá nascendo, depois você tem que ver, ele tá nascendo, aí ele pega, arranca do médico a tesoura, ele corta o próprio cordão umbilical. Aí ele pega o celular, tá ali, já tira uma selfie, tipo, eu nasci, né? E aí ele sai andando pelo hospital já, sabe? Tipo, todo pronto, né? Pronto. E aí já sai tudo quanto é jornal, já fazem toda... mais ou menos assim. dá uma É muito autonomia, né? engraçado. Eu acho que dá uma autonomia essa Sim. questão, né? De você lidar com a sua saúde também. E sim, infelizmente não é liberado pela ANS, pelos planos de saúde. O que é liberado é para questão de doença, não para prevenção. Infelizmente. Ai, deveria. Poxa. Infelizmente. Essa que é a questão. Sim. Né? Assim, se tem alguma anormalidade que vem da mãe, do pai, depois de uma burocracia, eles liberam. Mas assim, nessa questão de prevenção, não. Tem um filme que eu assisti que falava mais de doença metabólica, que é muito triste. Não sei se vocês conhecem, se chama Olhos de Lorenzo. Já vi. Você viu? Você conhece? A pessoa, o bebê, no caso o menino, ele passa a vida toda em cima da cama. E até o filme que as pessoas, assim, eu não gosto de comparar minha vida com a vida dos outros, porque acho que cada um tem um destino, né? Mas tem pessoas que gostam de ver esse tipo de situação para dar mais valor para a própria vida. Tem pessoas que precisam disso, né? Imagina uma pessoa que não pode sair da cama e passa a vida ali e a mãe cuidando dela e com um tratamento caríssimo, né? Porque esses tratamentos, eles custam, tipo,
uns 30 mil por mês, pelo menos. É uma coisa absurda. Então, é só um lembrete para a gente agradecer, né? Eu acho que agradecer a saúde que a gente tem, né? E ter a oportunidade, né? De fazer o que a gente gosta de fazer. Ter autonomia. Né? Hoje, por exemplo, eu tive a oportunidade de estar voltando a fazer aula de circo. E assim, para mim é uma alegria tão grande de fazer isso, sabe? São coisas simples, né? Que você está se autodesafiando e te dá uma, que nem a gente, corrida eu já descobri que não é muito a minha praia, né? Pode ser que futuramente eu volte a correr, mas eu vou parar de correr. Mas eu prefiro focar em coisas que deem alegria. Sim. Então, é até uma dica para as pessoas, né? Faça o seu... se conheça, né? Vá atrás do autoconhecimento. Isso aqui é uma super dica para quem puder fazer. Tomara que daqui a um tempo possa ter nos planos de saúde. Sim. Também, então, né? essa... Vocês estão tentando fazer parceria? Sim. A gente está com um time, inclusive com essa médica, que a gente está... eles têm acesso nos órgãos públicos. Então a gente está tentando aí ver se a gente consegue um tipo de parceria. Eu estou tentando ver bastante também questão de parceria para atleta, porque eu sempre gostei muito de esporte. Sim. E a atleta precisa muito, a gente consegue prevenir lesões, saber como trabalhar da melhor forma, né? Então, são objetivos aí do projeto também, ter isso mais acessível para as pessoas. E já ficou muito mais acessível. Do meu primeiro lá da celulite, já está um quarto do valor. E se você tivesse contato com vereadores e deputados, isso ajuda? Então, poderia ter alguma lei? Então, tem que se estudar, conversar, né? Ver tudo direitinho, como é que a gente poderia fazer. Sim. Mas uma das frentes aí que a gente está batalhando para ter mais acesso para todos. Porque é saúde, né? É vida. E é bom para todo mundo. Sim. Tem um irmão meu que mora fora que ele fez uma vez a árvore genética da família. Genealógica? Genealógica, mas assim, também dá para ver, de acordo com a genética. Dá para ver também qual a sua propensão desse tipo de doença. Sim. Então já tem lá fora, né, como você falou, lá fora tem alguns exames que você faz que já dá para você mapear um pouquinho, né, se a sua família, no seu caso, né, tem família que também é de Portugal, né, essa genética europeia, também a gente vai ter uma tendência diferente de quem tem uma genética, né, sei lá, mais americana. Mais americana. Então... e assim, interessante, no nosso também dá pra ver as origens, né, genéticas. Olha que legal. E aí, quando eu tava guardando o meu, eu tenho uma pele meio vermelha, né? E aí, a família da minha mãe é de Minas e de uma região de terra vermelha. E onde tem feijão vermelho. E a gente come feijão vermelho. Aí eu tava viajando lá pra casa da minha mãe e ficava pensando, nossa, a terra vermelha que dá o feijão vermelho que a gente come e que a gente fica com a pele vermelha. Isso deve estar muito na minha genética. E minha bisavó era índia. Eu assim, nossa, eu vou descobrir qual que era a tribo da minha avó. Incrível. Eu sou 80% europeia, 3% tupi. Nossa! Nada. Puxa, olha! A teoria da Terra Vermelha. Tem 0,01% de sangue indígena. Eu sou mais europeia, por mais que não pareça, né? Eu tenho, eu só já verde, mas eu tenho. Eu tenho descendência alemão, português e índio. Eu tenho descendência alemã também. Legal. Alemão, português e índio. E interessante, nessa... Não sei qual porcentagem, vamos descobrir depois. Que o rei Luís II é da minha origem genética. Dura? Aham. E sabe qual que eu descobri também, que tá no livro aqui? Que eu sou descendente do 6º rei de Portugal. Que legal. Junto com a rainha Santa Isabel.
Olha, que legal. Ah, tá no livro. E aí foi até Mas não adianta nada saber disso, né? Só é... Pra mim adiantou. Não, sim, mas eu tô falando, tipo, saber sem entrar nessa questão da genética, né? Mas você sabe que eu fiz até turismo com isso? Jura? Juro. Me explica. Porque assim, o Luís II, É. ele Era rei da onde? Da Alemanha mesmo? Neuschwanstein. Da Alemanha. Tá. Que ele construiu o castelo que foi inspirado no castelo da Disney. Ai, que legal! E aí eu falo pra todas as minhas sobrinhas, não aceitem menos do que ser encantada com uma princesa, porque não sou. E aí, quando eu tive minha estada lá na Alemanha, eu visitei o castelo. Olha! Eu fiz todo o percurso a pé pra ver cada detalhe. Legal! E foi muito interessante. E esse rei louco, então, ele era chamado de rei louco. Ele era louco? Ele era chamado rei louco. Sabe aquela série Bridgerton? Sei. Sabe o rei? Sério? Sim. Olha, eu vou assistir de novo. Legal. E aí, Mas eu por que ele tinha algum problema mental tinha mesmo? problema mental, sim. E aí eu fui lá no alto, o castelo, né? Então eu cheguei lá embaixo, aí eu fui subindo e tal, fui andando, olhando a vista. E aí eu cheguei no castelo mesmo, eu olhei pro castelo, ai, bonito. Mas eu fiquei hipnotizada por um lago que tem em frente. E eu só ficava olhando aquele lago. E assim, o tempo passando eu lá, olhando o lago. Super hipnotizada, assim. Não sei, não tô entendendo. E aí tinha um guia passando com um grupo. E aí tava contando a história. Eu falei, não, deixa eu explorar mais, né? Sim. E aí eu fui ver a história que o guia tava contando. E aí contou a história do Luís II. E aí falou que a última vez que ele foi visto foi no lago. Será que isso é reencarnação E depois dele? dele ele sumiu. Já pensou? Não sei se eu sou reencarnação. Mas eu acho que, de repente, não sei, acho que essa energia que me puxou, assim, de ficar hipnotizado olhando, sabe? Era muito lindo e eu não conseguia tirar o olho, assim. Eu fiquei lá admirando um castelo maravilhoso pra explorar uma cachoeira caindo lá atrás, olhando o lago. Uma coisa te chamou pra lá. E eu achei incrível. Eu adoro essas histórias. Nossa. Foi muito legal. Então me serviu como turismo e conhecimento também. Não, porque eu cheguei a escrever um livro sobre as mulheres da minha família, só que eu não publiquei ainda. Porque as pessoas estão muito mais interessadas em e-book que ajudem elas a melhorarem suas questões pessoais, né? Poucas pessoas se interessam pela história de outras pessoas, a menos que as pessoas sejam famosas. E aí eu falo dessa rainha Santa Isabel, e ela tinha uma história bem bacana com as rosas. Eu já trabalho com as rosas, né? Mas tem uma questão de milagre das rosas. Eu coloquei o nome do livro de A Força da Rosa, porque cada mulher dessas das histórias tinha uma cor de rosa diferente. Então a rosa amarela significa uma coisa, a rosa é o amor incondicional, a vermelha significa outra coisa, e eu contei as historinhas delas. Vamos ver se dá pra publicar, né? Publica. Pretendo. Eu quero ler. Mas é isso. Quanto tempo que a gente tem ainda, Lê? Temos 48 minutos até agora. 48 minutos? Então a gente vai parar um pouquinho. E a gente vai escolher um tarô pra eu ler pra você. Caraca! Tô preparada pra isso! Tá bom? Então, como é que corta? Corta, né? Corta e a gente já volta. Olá, então estamos de volta agora com a parte que todo mundo adora. Ai, meu Deus! A gente vai fazer uma tiragem hoje. E acabei nem falando sobre livro, né? Você tem algum livro que você recomenda sobre esse assunto de DNA? É muito raro ter livro sobre esse assunto. Não é raro não. É que são aqueles manuais ruins, né? Tá. Mas assim, é mais artigo científico, né? Porque eu acho que, na verdade, sempre pro público comum Eu interessaria. tá bom. Boring, assim, não... Mas assim, quem tem interesse, o melhor é artigo científico mesmo. Que tem as maiores novidades, que tá saindo. Tá ótimo. Então a gente vai agora para a parte do tarô.
começar com o tarô dos contos de fadas. A gente estava conversando aqui sobre os nossos antepassados nobres. Como é que é? Avô rico, filho nobre, neto pobre. Vai lá. Você tira uma cartinha e essa cartinha ela vai dar um recadinho. 8 de copas. 8 de copas é a Cinderela. Oh! E eu sempre falo que não é só para você, o recado é para mim, é para ler, é para quem mais estiver ouvindo, né? Porque a energia, ela chega em todo mundo. Então, 8 de copas é a Cinderela no baile. Ela tá indo embora correndo com o sapatinho. Ô, meia-noite. A gata borralheira se dedica para conquistar e realizar todos os seus sonhos. Ela corre em busca daquilo que lhe falta, da alegria, do amor verdadeiro e da compaixão dentro de sua família. Essa carta fala sobre a busca daquilo que te faz falta, sobre seguir novos caminhos, direcionar-se para outras jornadas e iniciar novos projetos. A mensagem pode ter relação a uma perda, porém positiva, pois fala das mudanças necessárias para poder seguir em frente. Palavras-chave: mudanças, despedidas, livramentos. Busca, missão, desejos, vontades, progresso. Aliás, relacionamento tóxico sempre é um livramento, né? Sempre é um livramento. Eu tenho vontade de trazer aquela Ana Beatriz para falar sobre pessoas narcisistas, né? Que é o que ela mais fala, né? É importante saber identificar, né? Sim. Engraçado que acabei tendo algum relacionamento assim, e esses dias aconteceu um fato que me chamou muita atenção, porque eu estudei muito sobre, fiz muita terapia e tudo mais, e aí a gente tava entre amigos, e um amigo foi dar uma carona pra gente, abriu a porta do carro, eu era a primeira pra entrar, eu dei a volta pra entrar do outro lado, pra não aceitar a gentileza dele, porque eu já vi isso como narcisista. Jura? Você acredita? Eu fiquei tão assim. Peraí, calma. Menos. Nossa, eu vi uma menina falando que depois que ela teve um relacionamento. Eu nunca tive relacionamento com narcisista assim, nada muito real assim. Mas ela falando que ela perdeu a inocência dela, e isso gera muito trauma, né? Porque você confia, né, que a pessoa vai entregar o melhor dela para você. Porque geralmente a mulher entrega o melhor dela para os homens. Claro que existem mulheres que são narcisistas também. Mas de uma maneira geral a gente vê isso mais em homem, né? Sim. Infelizmente. E é aquela tendência, né? No início eles entregam tudo do bom e do melhor, e aí de repente vai Começa a mostrar a cara, né? Isso que eu falo, tem que mostrar a cara logo de cara. Já mostra que é exatamente, que seja pessoas reais. Exatamente. Ó, quando chega a noite, Cinderela precisava ir para casa e o príncipe estava prestes a ir com ela. Quando a moça correu tão rapidamente que ele não pôde segui-la. Mas ele tinha elaborado um plano e explorou, espalhou piche nas escadarias. Olha isso. Não sabia disso. De modo que quando ela correu, seu sapato esquerdo ficou em um dos degraus. O príncipe pegou o sapato e viu que era de ouro, muito pequeno e delicado. Olha, eu não sabia dessa história, não. Também não. Minha mãe Espalhou piche, né? Tá vendo? Ele já tava colocando ela numa cilada, né? Olha a perseguição. Tá vendo? Tá vendo? Daqui você não vai embora. Bom, agora vamos pegar o tarô dos anjos. Primeiro um recadinho aqui para os anjos. Mas engraçado, foi muito de encontro assim com Como você tá passando? Engraçado, né? Comigo também, talvez com amigos. Com alguém que esteja vendo. Alguém que esteja vendo.
Vamos lá. Olha que lindo eu acho tão lindo, azul. Eu também gosto. Azul e branco, eu acho maravilhoso. Eu morro de vontade de conhecer a Grécia. Ai, eu, graças a Deus, eu conheci. Você conheceu? Nossa, é um dos meus sonhos conhecer a Grécia. O azul da Grécia acho que não tem lugar nenhum, né? Pior se tem. Tem? Aonde? Do mar? Não, do mar, das casas. Das casas, não. Mas assim, já vi mar no Brasil Olha, uau. tão bonito quanto, graças a Deus. Eita lasqueira. Enforcado. Vai. Enforcado. O enforcado é uma carta que fala que muitas vezes a gente está numa situação de zona de conforto, né? E tanto é que quando você vira a carta do enforcado, tá velhinho, é como se ele estivesse numa posição tipo descontraída, assim, né? Com o pé na parede. Tipo, mas eu sempre falo que a zona de conforto, ela é mais zona de desconforto do que de conforto, né? Porque a zona de conforto, ela impede a gente de seguir em frente, né? De conquistar novos sonhos, né? Então, se você fica ali preso psicologicamente a alguma situação e você não se permite ir além, Sim. né? Então, assim, você tem medo de que as coisas... O Fernão Capelo Gaivota falou muito sobre isso, esse livro. Que ele sempre queria ir além, ele não tinha medo de nada. Então ele sempre saía da zona de conforto, enquanto que as gaivotas que estavam na tribo dele ali, elas queriam saber só de comer e procriar. Só isso. E ele não, ele queria voar cada vez mais alto. Então, isso é muito que fala que quando a gente tem essa curiosidade que você tem, a gente tem essa busca por saber mais e poder colocar em prática, a gente está agindo que nem o Fernão Capelo Gaivota, indo cada vez mais além e buscando coisas novas. Vamos ver o que fala aqui a carta dos anjos. É o anjo do sacrifício, karma, regente, sacrifício voluntário e crescimento interior. Acho que tem a ver com o que você falou do karma de família, né? Sim. Que ela estava comentando agora há pouco no intervalo, que ela se sente como... É uma coisa muito interior dela, muito forte, de resgatar um karma familiar, de levar saúde, né? Sim. Para todos, de uma maneira geral. Então, vamos lá. Significados gerais. Espiritual. Necessidade de encontrar um caminho espiritual por meio de sacrifício e dedicação extrema. Karma, as vidas passadas, necessidade de inspiração. O aprendizado pode ser doloroso, mas é sempre necessário e útil. Amor. Momento para reavaliar pessoas e relacionamentos que causam sofrimento. Karmas, bloqueios e estagnação. É possível que haja necessidade de fazer sacrifícios por pessoas trazidas de experiências e vidas passadas que passam a fazer parte da vida atual. Cuidados emocionais são essenciais para não permitir que tristeza, abandono e solidão invadam a alma e o coração. Trabalho e finanças. Momento que pede sacrifício para vencer alguns obstáculos e amadurecer profissionalmente. Não abandone seus sonhos ideais quando as dificuldades aparecerem. Procrastinação, estagnação, preguiça e acomodação podem prejudicar todos os objetivos da vida. Já nas finanças, o momento é de recolhimento, pois os obstáculos são grandes nessa fase. O importante é economizar e investir futuramente em algo que traga real retorno e valor para você. Saúde, cuidado com depressão ou problemas como cansaço físico e apatia. Saúde frágil pelo desgaste de energia e problemas cárnicos. É o momento para a gente estar olhando para tudo isso, né? Sim. Tem que se cuidar. Nunca deixa de se cuidar. Aí vamos ver do amor. Ai. Deixa eu deixar aí no visão. Isso aqui é The Lover Pets Journal Set. Você fala inglês? Bem? Dá pra falar. Posso melhorar? Cara de quem fala. Posso melhorar. Menino. Não posso melhorar. Fala que eu tô fazendo Duolingo. Você faz Duolingo? Duolingo você pode fazer todas as línguas.
Eu não ganho nada, vou fazer propaganda do Bolinho, aliás, a gente nem paga. Obrigada, viu? E aí, vamos lá, pro Love Pets, Carol. É bom a gente estar treinando, né? Só que o Dolinho, ele tá sempre puxando a nossa orelha. A gente tem que treinar todo dia, senão ele me pânico. Não, desespero. Vamos tirar uma mensagenzinha também. Ah, que lindo! Nossa, a carta mais linda do tarô do amor, é 2 de copas. Sim. Ah, aquelas têm alguém vista? Uai. Tem. Então vai vingar. Tem que memorizar a pessoa, né? Isso aí é uma recado, assim. Tá. Existe um romance chegando na sua vida. Chegando. Na minha também, da Lei também, olha. Saiu 2 de copas. Tem sorte pra todo mundo, hein? Então aí, ó. Isolda, filha do rei da Irlanda, lutou contra todos. Acho melhor você ler, porque no inglês tá bom assim, não tentar ler gírias. Para paz. Caraca. Para trazer paz para as terras em guerra, né? Warring. Tristão. Furioso quando ela ensinou a verdade Sobre ele mesmo? Vamos dar uma traduzida? Como é que você faz isso? Põe no tradutor. Você tira a foto e coloca no tradutor? Aqui, lê e traduz. Olha a tecnologia. Aqui, a gente fica dando pra ele. Depois a gente faz mais do olhinho. Como é que faz? Aqui, eu fiquei no Pronto. Isolda, filha do rei da Irlanda, concordou contra sua vontade em se casar com Marcos da Cornualha para trazer paz às suas terras em guerra. Tristão, cavaleiro mais devotado de Marcos, cortejou a princesa em nome do seu sucessor, de repente. Isolda ficou furiosa ao descobrir as verdadeiras intenções de Tristão. Para se vingar, ofereceu-lhe uma poção que lhe traria alegria até a morte. Caraca, pensando que a mataria ao cavaleiro. Em vez disso, a poção trouxe amor eterno. Eita! Tristão e Isolda são mostrados aqui no momento em que beberam a poção mágica. Uma taça usada para misturar a poção permanece cuidadosamente colocada em pé. A segunda taça, da qual Tristão e Isolda beberam, cai esquecida de suas mãos, seu aperto afrouxado pelas emoções estáticas que inundam seus corpos. Eles estão unidos por essa taça tão firmemente como se fossem um ser só. Enquanto se olham nos olhos, o tempo parece ter parado. Ai, meu Deus, eles esqueceram a lealdade de Tristão e a promessa de Isolda ao rei Marcos. Eles precisam apenas um do outro para se sentirem. Que lindo! Que lindo! Aí tem mais, né? Das chamas gêmeas isso. Enquanto Tristão e Isolda estão unidos em um casamento divino, além do seu controle, a água inunda a terra sob seus pés. Seus pés descalços simbolizam o estado natural em que agora habitam, longe das restrições das expectativas da sociedade. Harmonia, amor e canto. A intenção do... Pode ler. A intenção dos aspectos masculino e feminino dentro de si. Uma atração que pode se tornar uma importante amizade e relacionamento amoroso, invertido ou com aspecto fraco, paixão, desilusão em um relacionamento amoroso ou amizade íntima, exagero na sensualidade em busca da euforia emocional. E aí cada um adapta ao que tem a ver, né? Impressionante, né? Mas me passa pra gente aí essa... Será que eu... O que é esse? Eu vou tirar de novo. Não,
O que Aqui, é? ó, o Google Lens. Aí Google põe aqui Lens? traduzir, ó. Google Lens. Nossa, nunca você não conhecia isso? Nossa, não conhecia isso. Aí tira foto e traduz. Adorei. Adorei. Não, menina, eu trouxe uma Bíblia da Alemanha. É, E aí, uma vez na semana eu faço o evangelho no lar. que legal. E quando eu me mudei, eu só tava com essa Bíblia alemã. Aí eu falei, ai meu Deus, e agora? Aí foi um Lens. Aí eu tirava foto. Tem muita coisa que eu tenho que aprender. Né? Porque termos bíblicos ainda em alemão. Nossa. Bom, gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado. E quer deixar um recadinho? Aquilo que a gente falou sobre Ai meu Deus. sobre a saúde, a doença. Então, geralmente a gente tende a dar valor à saúde quando perde, né? Dar valor a tudo quando a gente perde, né? Então, que a gente cuide mais da nossa saúde do que da nossa doença. Que a gente não espere adoecer para nos cuidar. E que a gente se cuide, se ame a todo dia, que tenha cuidado com os nossos pensamentos, com a nossa alimentação, com a nossa atividade física, com a nossa saúde por completo, que a gente consiga se priorizar nessa loucura de vida, né? Não deixe aí as coisas só ir resolvendo problemas e estresses aí na vida, mas que tenhamos um tempo também pra gente. Muito bem. Então, muito obrigada. Adorei. Espero que você tenha gostado. Com certeza, muito obrigada. Um grande beijo para vocês. Até a próxima.